Olá, meus cumprimentos aos que me ouvem. Eu me chamo Larissa, sou aluna do programa de pós-graduação em Biotecnologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e, em nome dos demais autores, venho apresentar o trabalho intitulado Potencial espasmolítico de lipoeriganoides. Lipoeriganoides é uma espécie nativa, conhecida popularmente como alecrim de tabuleiro ou ainda como alecrim-pimenta. Possui amplo uso na medicina popular, no tratamento de complicações respiratórias de uma maneira geral, como na gripe, bronquite, asma, tosse, também nos distúrbios gastrointestinais e ainda como antisséptico em geral. Muitas de suas propriedades biológicas já foram comprovadas cientificamente e é uma espécie potencialmente capaz de ser inserida no mercado fitoterapêutico. Além disso, está descrita na RNSUS como uma espécie que é capaz, potencialmente capaz de gerar produto de interesse ao Sistema Único de Saúde. Dentre as diversas propriedades biológicas que vêm sendo investigadas em produtos naturais, temos a atividade espasmolítica ou potencial espasmolítico. Esse potencial possibilita detectar a capacidade de inibição da motilidade do músculo liso, sendo aplicado em vários processos fisiopatológicos, a exemplo da asma, bronquite, disfunção erétil, problemas gastrointestinais, complicações no trabalho de parto. Isso porque esse tipo de músculo está presente em vários sistemas. Então, as substâncias que apresentam potencial espasmolítico são capazes de controlar a ocorrência de espasmos nos diversos sistemas do organismo. E quando se trata da constrição das vias aéreas, a traqueia é um órgão que consegue representar de forma satisfatória esse processo. Ela é um órgão fundamental para os estudos sobre os elementos contráteis do músculo liso no sistema respiratório, porque ela apresenta a região posterior quase que toda composta por esse tipo de músculo. Para entendermos como funciona o mecanismo de contração e relaxamento desse tipo de musculatura, é necessário que a gente entenda que o aumento e a diminuição da concentração de íons cálcio no citoplasma está diretamente relacionada com todo esse processo. A imagem traz de uma maneira simplificada o processo de contração da musculatura. Ela se inicia com o acúmulo de cálcio no citoplasma, porém, esse cálcio ele pode vir tanto do meio extracelular, como ele pode ser oriundo do meio intracelular. Se oriundo do meio extracelular, ele penetra através dos canais presentes na membrana plasmática devido à despolarização dessa membrana, e se oriundo do meio intracelular, ele é liberado principalmente do retículo sarcoplasmático através de estímulos de agonistas, por exemplo. Uma vez o cálcio em excesso, ele vai desencadear os seus processos contráteis através da ligação em sítios específicos de proteínas que existem no interior das células. A calmodulina, representada por essa sigla CAM, é a proteína mais conhecida e que apresenta grande afinidade para esse tipo de íon. Então, de maneira geral, o cálcio se liga à calmodulina, formando então o complexo cálcio-calmodulina, dando início a esse processo de contração. Então, a calmodulina, por sua vez, é responsável por ativar a quinase de miosina, na imagem representada pela sigla MLCK, que é uma enzima responsável por fosforilar a cadeia leve de miosina. Então, ela fica ativada, e com a miosina fosforilada se torna possível a ligação com o filamento de actina. Miosina e actina, por sua vez, são as proteínas contráteis. E a ativação mecânica dessas proteínas temos como resultado final o processo de contração da célula muscular lisa. Então, quando esse estímulo contrátil é removido ou quando uma substância age diretamente na inibição desse mecanismo contrátil, temos a redução dos níveis intracelulares de cálcio ou também a participação de enzimas que vão induzir o relaxamento da musculatura. Posto isso, o objetivo geral deste trabalho foi determinar a atividade espasmolítica de extratos e frações de folhas de lipoeriganoides. Inicialmente, foi feita a coleta do material vegetal, o qual teve seus órgãos separados, uma vez que utilizou-se apenas as folhas para a obtenção dos extratos.
Os extratos, por sua vez, foram obtidos por maceração, utilizando-se metanol como solvente extrator, e depois disso foram submetidos ao processo de fracionamento através da partição líquido-líquido, utilizando solventes em ordem crescente de polaridade para obtenção das frações em hexano, diclorometano, acetato de etila e butanol. Tanto as frações quanto o extrato foram avaliados quanto à sua atividade espasmolítica através do potencial relaxante em traqueia isolada de rato in vitro. Os animais, eles foram oriundos do Biotério, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, campus Petrolina, e logo em seguida os resultados foram submetidos à análise estatística para a análise de variância entre as médias encontradas. Para o melhor entendimento de como ocorreu essa análise do potencial espasmolítico, eu trago um recorte do equipamento que foi utilizado para essa avaliação, bem como da traqueia removida do animal. Como pode-se observar, foi necessário realizar a limpeza de todo o tecido conjuntivo e adiposo desse órgão, e além disso, foi necessário dividir esse órgão, a traqueia, em segmentos que continham entre 4 a 5 anéis cartilaginosos, como a gente pode ver na imagem ao lado, que foram suspensos individualmente em cubas de vidro com o auxílio de hastes de aço inoxidável e conectadas a transdutores de força através de linhas de algodão. Na imagem ao lado, nesse gráfico, a gente consegue observar como ocorreu esse processo de contração e relaxamento. Inicialmente, os tecidos eles foram deixados em repouso por 60 minutos para um período de estabilização, e após esse período de estabilização, uma contração foi induzida através da adição de carbacol, representado por CCH, na concentração de 1 micromolar a essas cubas. E durante o componente tônico dessa contração, foi adicionado o extrato ou as frações das folhas de liporiganoides individualmente e de maneira cumulativa e em concentrações crescentes, como a gente também pode observar na imagem, de 1 a 729 micrograma por ml. Após a análise dos resultados, pôde-se perceber que as amostras relaxaram a musculatura de maneira dependente da concentração, ou seja, à medida que a concentração aumentava, percebeu-se um maior relaxamento desse órgão, com destaque para a fração em diclorometano, que foi aquela que apresentou um menor valor de CE50, ou seja, a fração em diclorometano, ela precisa de uma concentração menor para que 50% do seu efeito máximo seja atingido, Então, representando uma fração de maior potência. Com exceção da fração em butanol, a qual não apresentou atividade significativa, as amostras provocaram um relaxamento de 100% nas traqueias contraídas, porém existiu diferença na concentração que foi responsável por esse efeito. Como a gente pode observar no gráfico, a fração em butanol não teve diferença estatística, não conseguiu relaxar essa musculatura, enquanto que as demais elas conseguiram relaxar 100%. Porém, a fração de clorometano ela relaxou 100%, conseguiu o seu efeito máximo numa concentração inferior às demais. Então, além da fração de clorometano apresentar o menor valor de 50, ela também apresentou o seu efeito máximo numa concentração inferior, o que representa também que ela é uma fração de maior eficácia. Dessa forma, podemos concluir que a espécie Liporiganoides apresenta um possível potencial espasmolítico devido ao relaxamento da traqueia apresentado, e a fração em diclorometano foi aquela que apresentou melhor potência espasmolítica, sendo a fração de maior destaque. Porém, novas análises se tornam necessárias para que seja possível esclarecer os possíveis mecanismos de ação dessa espécie, bem como determinar quais compostos são responsáveis por essa atividade. Obrigada!